E aí, meus amores, bom dia. Bem-vindos ao Revalida Flix, o seu Netflix matinal de todas as manhãs. Ainda tô aqui acordando, processando. Vamos lá para o nosso dia 2 do Revalida Flix, do Revalida 2024.1, tá? Eu sou Raíssa Hanna, a sua mentora e facilitadora rumo à aprovação, rumo ao seu CRM. Vamos lá, questão 11, uma questão de clínica de um tema que é bem recorrente, um tema que é dado na nossa mentoria, né? É um dos grandes temas que sempre toda prova cai. Olha só, uma paciente com 24 anos procura atendimento médico com relato de sudorese excessiva, palpitação, irritação ocular, nervosismo, fadiga, perda de peso apesar do aumento do apetite. Até agora, a gente está suspeitando do quê? De um aumento do metabolismo, né? De um caso de hipertiroidismo. Mas a questão já te fala isso. Olha só. Um achado de edema ocular e aumento difuso da tireoide ao exame físico. O médico levanta a suspeita de doença de Graves. Durante a propedêutica laboratorial, são resultados compatíveis com a hipótese diagnóstica apresentada. Então, gente, o que que a gente vai encontrar se a gente está suspeitando de uma doença de Graves? Só para dar uma repassada, né? A gente tem um exame, né, que é a cintilografia tiroidiana, na qual a gente vai colocar um contraste e a tireoide ela vai se pintar. Essa questão precisaria de um nível ali de conhecimento sobre essa cintilografia. O que acontece? Numa tireoide normal, que produz um certo nível ali de T3 e T4, a gente tem alguns pontinhos ali, né, contrastado. Numa doença de Graves, né, que acontece uma hiperprodução de T3 e T4, então tem muito hormônio ali dentro, a tireoide vai ficar toda marcada. Então, doença de Graves aqui, ó, para vocês verem a segunda foto. Numa tiroidites, que é uma inflamação ali, geralmente subaguda, né? A gente vê que tá tudo meio que pintado, mas baixa produção de T3 e T4. Então, assim, a subaguda é ainda menos que a normal, né? E aqui a gente tem os nódulos, né? O nódulo uninodular, que tem um nódulo que tá produzindo muito T3 e T4, somente uma partezinha se pintou, ó. E a gente tem aquela hipercaptação, que é aquele bócio multinodular. Então, tem vários nódulos de maneira separada ali, né? Descontínua, que produz T3 e T4. Então, sobre o exame de cintilografia, a gente tem essas seguintes opções. Só para vocês entenderem, a doença de Graves geralmente está muito associado ao TRAB, que é o anticorpo anti o receptor TSH, que é o tiroide estimulante, né? Então, aqui eu coloquei para vocês, ó, darem uma olhada. Vou pegar aqui o pincelzinho. Aqui a gente tem a tiroides, aqui a gente tem o receptor TSH, né, TSH, que vai ser estimulado, né, para produzir T3 e T4. O que acontece? A gente tem um autoanticorpo, ou seja, uma doença imunomediada, na qual o nosso próprio corpo produz, né, esse autoanticorpo que vem aqui e tenta destruir, né, esse receptor. E aí ele começa a sobreestimular a tiroides. Então a tiroides vai começar a produzir muito T3 e T4. Então começa a sobreprodução de T3 e T4, por isso que é um caso de hipertiroidismo, né? Só que a gente tem aquele eixo, né? O que acontece? Quando eu tenho a nossa glândula tiroide, né, sobreestimulada, produzindo muito T3 e T4, a gente começa a ativar aqui, ó, o nosso sistema encefálico, né, hipotálamo, e começa a dar um feedback negativo. Só que o que acontece com esse feedback negativo? Ele não é muito bem recebido pelo hipotálamo. Por quê? Porque é um autoanticorpo que está intervenindo no eixo. E aí o nosso eixo fica todo bagunçado. Então, T3 e T4 livre vai estar aumentado. Aqui eu dei um exemplo, peguei um exemplo na imagem, né? Mas T3 e T4 vai estar aqui muito aumentado. E aí, quando for aqui no hipotálamo, vai começar a inibir. Então, a gente vai ter uma diminuição do TRH e depois uma diminuição do TSH, né? Então, aqui vai ficar diminuído. O TRAB, né, que é o nosso autoanticorpo muito relacionado à doença de Grave, vai estar aumentado. O antitiroglobulina, geralmente ele está mais associado à tiroidites de Hashimoto, né? Esses dois aqui, porém eles podem estar aumentados ou ausentes ou ainda normal, tá? Nem sempre esses autoanticorpos estão associados a apenas uma doença. Mas, falando de doença de Graves, o principal é o TRAB. E o
tiroglobulina também pode ser que venha ali aumentado, por mais que ele esteja mais associado ao hipotiroidismo de Hashimoto. Então, aqui, mais ou menos para vocês darem uma entendida e em conhecimentos prévios, né, da doença de Graves. Então, deixa eu apagar aqui. Vamos lá, vamos voltar para as opções. Letra A, os níveis séricos estão reduzidos do anticorpo contra o receptor, o TRAB, e os anticorpos anti-tireoperoxidasa? Não, no geral vai estar aumentado, né, que é o que causa a doença de Graves. Letra B, vai ter um aumento do tamanho e da ecogenicidade do parênquima da tireoides? Não. No geral, a doença de Graves dá uma hipoecogenicidade, né? E a presença de nódulos císticos difuso à ultrassonografia? Nem sempre. Pode ser que tenha, mas nem sempre. Letra C, elevação dos níveis séricos do hormônio tiroestimulante. A gente acabou de ver que não, né? Que diminui devido ao feedback negativo. E supressão dos níveis de T3 e T4? Não, vai ter aumento do T3 e T4, né? É um hipertiroidismo. E letra D, que é a resposta correta, o teste de iodo radioativo, mostrando elevada captação pela tireoides, ok, e cintilografia mostrando distribuição difusa do radiomarcador no parênquima da glândula, que foi o que a gente conversou um pouquinho aqui na nossa aulinha, né? Então, essa parte aqui, que é a doença de Graves, vai ter ali contrastada, né, de maneira difusa. Então, questão 11, sobre hipertiroidismo, uma questão de clínica, resposta letra D. Ok, vamos lá. 12, questão ali de uro, né? Uma questão cirúrgica clínica, tá? Não de, assim, uma questão sem muitas complicações, não precisa ser nenhum expert em câncer ou em urologia para saber, tá? Olha só, um homem de 22 anos procura atendimento médico na unidade básica de saúde com a sensação de peso na região escrotal há 3 meses. Não se lembra de ter sofrido nenhum traumatismo, não tem queixas urinárias, né, para descartar uma infecção, nega comorbilidades, nega etilismo e tabagismo. Apresenta-se em bom estado geral, afebril. No exame físico, verifica-se tórax e abdômen sem alterações, presença de uma lesão de consistência endurecida no testículo esquerdo, sem aumento à manobra de Valsalva. Então, sem aumento à manobra de Valsalva, marque isso aí. A transiluminação deu negativa, marque isso aí. O toque retal sem alterações, a ausência de linfadenopatia inguinal e supraclavicular. Diante desse quadro, quais são, respectivamente, o diagnóstico e a conduta? Vamos trás para frente. Orquiepidemites, ou seja, uma infecção, né? E esse paciente, ele não tem mau estado geral, ele não tem febre, né? Então, não vai ser um orquiepidemites, né? Letra C, hérnia inguinal escrotal. Não, porque deveria ter um aumento, né, do abaulamento na manobra de Valsalvia, e não teve aumento, então, não. Hidrocele, também não, porque a transiluminação deu negativo, então não tem líquido. E aí sobra o quê? A nossa resposta correta, que é o tumor de testículo. Então, o tumor de testículo, realmente, ele é mais ali frequente, né, em pacientes mais jovens, e a principal queixa é a sensação de peso, peso. Como faz só 3 meses, ele veio relativamente cedo, né? A gente não vai ter aquele sistema, aqueles sintomas mais de impregnação, né? Que é cansaço, perda de peso. Então, tumor de testículo, letra A. Vamos lá. Questão 13. Ó, uma questão de cirurgia pediátrica, né? Uma questão que é um tema, na verdade, que sempre cai. Caiu ano passado. Ano passado era para dar o diagnóstico, né? Aqui vocês vão ver que a questão já te dá o diagnóstico e ela quer saber que cirurgia faz, né? Ou qual conduta se fazer. Questão um pouco complicada, né? Que é um tema um pouco chato. Vamos lá. Um lactante com 3 meses apresenta constipação intestinal desde o seu nascimento, com registro de retardo de eliminação do mecônio de 48 horas. O que é constipação intestinal no recém-nascido, com eliminação, com retardo, né, da eliminação do mecônio? Gente, isso aqui é aquela doença aganglionar, ou doença de Wish-Prus, né? Já caiu em Rivalina no ano passado. O paciente foi diagnosticado com aganglionose em todo o sigmoide e aguarda a cirurgia. Então, ele já está com diagnóstico. O que é isso, gente, essa doença? Uma parte ali do intestino não tem os gânglios relacionados ao sistema entérico, então não produz o peristaltismo. E aí, nessa região que não produz o peristaltismo, vai ficar ali, né, no caso do recém-nascido, um mecônio, ou tudo que ele come, aí vai dar uma obstrução. E a parte distal dessa obstrução, né, a parte depois da obstrução, vai ficar tipo um megacólon, né, um megacólon congênito, que a gente chama, né? E o que acontece? Quando o paciente começar a estar estável, você vai ter que marcar uma cirurgia para retirar esse pedaço do intestino que não tem gânglio, e aí você baixa o outro intestino que está saudável e faz como se fosse anastomose, né?
Antigamente, essa cirurgia era feita em 2 tempos, fazia a colostomia, como se fosse tipo uma diverticulite complicada, ou um câncer de cólon, que você tinha que tirar o tumor, ou tirar a infecção, cortava, botava a bolsa de colostomia, e depois, no segundo tempo, fazia anastomose das duas partes, né, para evitar fístulas e outras complicações. Então, antigamente, essa cirurgia no pediatra era feita dessa maneira. Hoje em dia, o novo protocolo é fazer em um tempo sem a colostomia. Mas vamos entender o que que essa questão quer. O paciente foi diagnosticado, né, com essa doença no dia anterior, apresentou um episódio de diarreia sanguinolenta em grande quantidade, com um quadro de febre, distensão abdominal, parada de eliminação de gases e fezes. Chegou no serviço de emergência com mau estado, hipotensão, sudorese, taquicárdio, com distensão abdominal importante e temperatura de 38. Provavelmente esse paciente teve uma complicação, uma enterocolite, né? Agora ele tá séptico, tá? Porque ficou obstruído e isso aí se infectou. Nesse momento, foram realizadas reposição volêmica, descompressão com sonda nasogástrica, foram ministrados antibiótico de amplo espectro, ou seja, todo o tratamento para uma sepse. A seguir, reproduz-se o resultado do exame de imagem trazido pela mãe do paciente à emergência, né? Isso aqui é meramente ilustrativo, para mostrar para vocês aqui essa região que tem as duas setinhas, ó. Essa região aqui, ó. Deixa eu botar aqui o laser. Olha só, aqui, ó. Vocês estão vendo o laser? Não vai dar para saber, né? Que eu tô gravando essa aula. Mas, enfim. Essa região aqui, ó, que eu tô marcando, ó, é a região que tá estenosada, ou seja, foi jogado todo o contraste aqui. E essa região aqui que não pegou muito contraste é porque tá estenosada. Nessa região aqui não tem gânglios. Então, a cirurgia tem que ser tirar essa região e descer essa parte aqui sana do intestino. Mas, aqui, com base nessas informações, é correto afirmar que, após estabilizar o paciente, então, dessa enterocolite aí que ele tá tendo, o tratamento definitivo dessa doença aganglionar é qual? Então, se você entender, né, que a cirurgia hoje em dia não é feita com a colostomia, é feita em um tempo só, rebaixando o colo, por isso que é uma questão difícil, você não vai marcar a letra B, porque tem abaixamento do colo, abdômen perimetral com colostomia, então coloca na bolsinha, né? Ou com a comunicação externa, então não. Letra C, colostomia descompressiva na zona de dilatação, não também. Letra D, sigmoidectomia com colostomia definitiva, também não. Imagina, colostomia definitiva, o bebezinho vai ficar pro resto da vida com essa bolsa. Então, a nossa opção correta é a letra A, abaixamento do colo de uma maneira, né, por uma via endoanal, sem a colostomia, né? Dessa forma, colo endoanal, se evita as fístulas. É uma questão muito específica, tá? De cirurgia pediátrica. Achei que a banca poderia não ter colocado uma questão assim tão difícil. Mas, é aquela coisa, sempre, sempre vai ter de 10 a 15 questões difíceis nessa prova. Não tem que reclamar. Estudem com estratégia, estudem os temas principais e foquem em acertar questões de fácil a moderado, né? Essas difíceis, errou, tudo bem, vida que segue. Uma questão difícil, tá? Então, questão 14 é uma questão de ginecobstetrícia, é uma questão sobre pré-natal, tá? Tem alguns conceitos aí teóricos que vocês precisariam saber, né? Quando indicar uma paciente para um pré-natal de alto risco, sobre as ultrassonografias, quando pedir, né, de acordo com o Ministério da Saúde, no sistema público. Então, eu já vou deixar aqui um mapinha para vocês, vou até anotar, porque eu acho que essas informações vocês têm que escrever e colocar ali no post-it, né? Quando que a gente deve solicitar a ultrassonografia? Lembrando que aqui é SUS, sistema público, né? Então, a gente pede ali entre 4 e 5 semanas aquela chamada ultrassonografia obstétrica. Então, essa daqui é a ultrassonografia que você vai ver o saco gestacional, vai ver que o feto tá ali, tudo certinho. Depois, entre 11 a 13 semanas e 6 dias, a gente vai pedir aquela ultrassonografia morfológica do primeiro trimestre. Então, lembrem aí dessas datas, tá? E depois, vocês vão ver que a gente pede também uma ultrassonografia morfológica no segundo trimestre, mais ou menos ali entre 18 a 24 semanas, tá? Isso aqui, seguindo o Ministério da Saúde. Ultrassonografia morfológica, que é a segunda aqui, segundo trimestre. Então, essas aqui são as ultrassonografias do SUS, tá bom? Então, anotem isso aí. De 4 a 5 semaninhas, a ultrassonografia obstétrica, a primeira, logo no início do pré-natal. De 11 semaninhas até 13 semanas e 6 dias, ou seja, antes de 14 semanas, a morfológica do primeiro. E de 18 a 24, a morfológica do segundo. Perfeito. Vamos analisar o cartão da gestante. Então, podem ler tudo aí. Eu vou marcar para vocês o que tá
sinalado de interesse, ó. Aqui, a gente vem tendo uma pressão arterial ok, 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 até que chegou aqui, com 26 semanas. Quando chegou com 26 semanas, a gente tem uma pressão sistólica normal, de 130, mas a gente tem uma diastólica alterada, de 98. O que que é uma hipertensão gestacional? O que que é a suspeita de hipertensão? É quando a pressão está maior ou igual a 140 por 90. Então, viu uma toma de pressão alterada, a gente já suspeita de hipertensão gestacional, né? Gestacional por quê? Porque todas as outras pressões dela estavam normal. A gente não tem uma hipertensão crônica, né? Começou aqui na 26ª semana. Então, aqui, a gente já teria que mandar essa paciente para um pré-natal. Escutem só, pré-natal de alto risco. Porque quando você manda uma paciente para um pré-natal de alto risco, ela vai fazer todo o protocolo para descartar ou não, né? Aqui a gente vai provavelmente indicar metildopa, um cálcio, aspirina para prevenir pré-eclâmpsia, né? E assim assado. A paciente segue fazendo pré-natal normal com você ali da UBS, né? Que não é uma obstetra da vida. E aí ela segue ali em acompanhamento simultâneo com alto risco. Então aqui já deveria ter mandado. Não mandou. Foi mandar lá na 35ª semana, 35 semana, ó, que foi encaminhado para o setor de alto risco. Ok. A paciente segue tendo pressões altas, ó. E aí, vejam só. Aqui outra coisa que eu vou marcar para vocês. Com 26 semanas foi solicitado recém a ultrassonografia morfológica do segundo. Aqui passou do tempo, né? Observem que até 24 o Ministério da Saúde fala para pedir. Então, aqui também foi pedido de maneira errada, né? Então, vejam essas informações aí, que são importantes para a gente poder responder essa questão. Vamos lá para as alternativas. Com base nesses dados, é correto afirmar que... Vamos lá, deixa eu ler aqui. O atendimento do pré-natal foi adequado? E aí, para você foi adequado? Não, tudo errado. O diagnóstico de pré-eclâmpsia sem critério de gravidade pode ser estabelecido? Olha só, pré-eclâmpsia é uma hipertensão gestacional, né? Eu diria que com complicações, né? E a gente pode ver uma pré-eclâmpsia com exames de laboratório, por exemplo, uma proteinúria, proteína em fita. E aqui a gente não viu nenhum exame de laboratório, né? Então não tem como dar o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Ainda não. Não tem exames suficientes. Letra C, o referenciamento da paciente para o pré-natal de alto risco não está indicado? Ao contrário, está indicado e foi mal indicado. E a letra D, que é a nossa resposta correta, a ultrassonografia obstétrica morfológica do segundo trimestre foi solicitada no momento incorreto. Exatamente, é de 18 a 24 semanas, tá? Isso é muito decoreba, mas é uma informação que você tem que saber para a prova do Rivalida, tanto para a primeira fase como para a segunda fase. Então, questão 14, sem muitas dificuldades, uma questão básica de pré-natal. Vamos lá para 15. A 15 é uma questão de parasitoses, né? Vamos ler. Uma criança com 5 anos de idade levada pela avó à UBS com queixa de prurido em área periungal do hálux direito, ou seja, na planta do pé ali, né, direito, além de discreta dor. A avó do paciente refere visitas frequentes da criança ao sítio onde anda descalça. Essa vive a vida. E para você aí que não é do interior, você vai ter mais dificuldades de responder essas questões assim de conhecimento de mundo, né? Eu, como sempre, andava no interior, andava com pés descalços, eu já tive tudo. Eu não tenho vergonha nenhuma. Já tive larva migrans, já tive isso daí. Porque eu vivi minha vida, eu estava sempre em contato com a areia, com a natureza, entendeu? Bicha do mato. Então, assim, realmente, essa questão deveria ter uma imagem. Porque aí você vai ficar imaginando, meu Deus, o que que é isso? Enfim, essa questão aqui deveria ter uma imagem para você mais ou menos matar a charada. Mas a prova não quis te dar essa imagem, né? Ao exame físico, detectamos, né, 4 lesõezinhas pontiformes nos locais das queixas, sendo pápulas ceratóticas com elevação central enegrecida, eritematosa, e 2 lesões já pustulosas. Quis ficar chique, né? Quis parecer chique essas palavrinhas. Com base nessas informações, assinale a opção correta, né? Que diz o provável diagnóstico e o manejo adequado. Gente, realmente, aqui é um pouco de conhecimento do mundo, porque essa descrição tá feia. Aqui só para vocês verem, né? Se tivesse mostrado essa imagem, era mais fácil. Isso aqui é uma tungíase, que é o famoso bicho de pé, né? O agente etiológico é Tunga penetrans, uma pulga fêmea, né? Que quando tá grávida, ela deposita os ovos dela ali em alguma lesão de pele. E o tratamento, gente, é a retirada manual desse ovo, dessa pústula, né? E em casos em que o paciente tem mal-estado geral, febre, né, decaimento, aí você pode usar ivermectina, né, para casos sistêmicos.
Então, isso aqui, gente, é a turgíase, né? Lava migrans? Não, é aquele bicho geográfico, ele faz um caminho, né? Eczema distrófico? Não, também tem nada a ver. E verruga viral, só pela forma de você ali ver a lesão, já não é. Então, realmente, é uma questão de conhecimento de mundo, barra conhecimento de parasitoses. Faltou realmente a imagem, mas uma questão fácil, né? Poderia ser pior. Imagina se caísse isso na dissertativa e você tivesse que descrever agente etiológico, o tratamento, outros diagnósticos diferenciais, fatores de risco, enfim. Questãozinha de boa, né? Então, tungíase, ou bicho de pé. Geralmente a vovó ou o vovô já iriam diagnosticar, né? E ali mesmo no sítio ia tirar isso aí de maneira, né, manual. Óbvio que na nossa UBS a gente vai fazer com todo ali cuidado, com um procedimento estéril, né? Devidamente esterilizado. Então, nossa resposta, letra C, remoção cirúrgica do parasita na UBS com material devidamente esterilizado. Perfeito. Vamos lá, questão 16. Gente, essa questão é muito fácil. Questão de clínica sobre cefaleia. Assistiram aí a nossa aula de cefaleia? A gente descreve cada tipo de cefaleia com tratamento, com fatores de risco, com clínica, tudo, tá bem completo. E é uma questão que é sempre fácil, sempre cai questão fácil sobre cefaleia. Olha só na primeira frase que você vai ler, você já vai marcar. Claro, Rai. Ah, eu quero ler toda a questão, porque eu quero ser o mais perfeito possível, eu quero acertar tudo. Poxa, é estratégia. Uma mulher com 21 anos apresenta história de cefaleia hemicraniana, pulsátil, precedida por escotomas visuais, com duração de 6 a 10 horas, que tem fono e fotofobia. O que que é isso, gente? Migrânia. E ainda é migrânia com áurea, né? Ainda poderia ter ali toda completinha. Ah, como eu não vi migrânia com áurea, eu resolvi marcar cefaleia em salvas. Aí você se lascou. Não pode brigar com a prova. Você tem que aceitar o que a prova quer de você. Isso aqui é migrânia. E ainda é com áurea, né? Lembra que a gente tem a áurea visual, que foi essa, o escotoma, sensitiva e motora, né? Então aqui não pode ser outra. Poderia ter uma letra B, letra C ou D com migrânia e outro tipo de tratamento para dar uma dificultada, mas não. Aqui a prova foi bem direta, só tem uma alternativa que tem migrânia, que é a letra A, e indicar uso de triptano. Aqui poderia ter até um anti-inflamatório, né? Um AINES, já poderia indicar. E aí, em caso de não melhoria, podia usar já esse triptano. Mas já tem o triptano, então você não vai discutir com a prova. Questão 16, letra A. A gente tem esse mapa mental aqui com todo o tratamento, tá bom? Vamos lá para 17. A 17 foi uma questão anulada. Quem sou eu no jogo do bicho? Quem anulou foi pessoas aí que são especialistas, que brigaram com a banca, esses cursinhos aí como estratégia média, hard work. Eles entraram em consenso e criaram ali uma anulação e a banca aceitou. Mas vamos supor que não é anulada essa questão. Poderia responder corretamente? Poderia, porque o gabarito foi dado ali e, dentro de tudo, a gente chegaria nesse gabarito. Olha só, uma paciente de 32 anos refere mal-estar geral, febrícula e coriza há 10 dias. Ok. Pode ser uma sinusite, né? Uma corizazinha viral. Ok. Refere também em hábito frequente de lavar e assoar o nariz com soro fisiológico. Há 2 dias, após uma sessão prolongada de natação, relata sentir o ouvido direito obstruído, dor localizada e piora da sensação de febre. Ok. Ela ficou muito tempo nadando, entrou água. Esse água fez um sítio de bactéria e a bactéria piorou os sinais ali sistêmicos, né? A febre. Então, ali uma otitezinha devido a uma bactéria, que é o mais comum, é o mais esperado. A gente está tratando aqui de casos mais esperados, né? A paciente trata lúpus eritematoso sistêmico há 2 anos. Colocou aí um dado para confundir, para querer brincar com a tua cabeça. No exame físico geral, apresenta dor em joelhos bilateralmente. Para que essa informação? Para brincar com a tua cabeça. Querendo dizer que o lúpus está ativo, né? Que está ali com atividade, que aí dói o joelho. Realiza-se os exames de rinoscopia, que se verifica uma hiperemia leve de epitélio nasal, até agora ok, uma sinusite. E otoscopia, na qual se observa uma leve hiperemia de membrana tipânica bilateralmente, demonstrando membrana tipânica imóvel bilateralmente. Autoscopia, ok. A gente tanto pode ver, né, uma membrana com abaulamento, quando a gente tá suspeitando de uma otite média aguda, como também imóvel, né? Ou aqui aquela dor no signo de trago. Isso aí são alguns sinais e sintomas que você pode ali suspeitar de uma otite média aguda. Nesse caso, o diagnóstico e o tratamento são: letra A, otite médica crônica lupídica. Tudo bem que o lúpus afeta tudo, mas, poxa, afetar o ouvido e de forma crônica, sendo que faz 2 dias, você não vai marcar isso, pelo amor de Deus.
Aqui não é uma prova na qual você marca o mais difícil, porque é uma prova que vai mexer com o teu psicológico. Não, gente, é uma prova direta, é uma prova direta, já não sei, né? Mas é uma prova que quer o mais comum, o da medicina mesmo, não aquela coisa raríssima que, ai, nossa, como falou de lúpus, eu vou marcar a letra A. Não, aqui é pensamento lógico, é bom senso. A otite médica não é por lúpus e tampouco é crônica, porque faz 2 dias. Letra B, otite média aguda fúngica. Vem cá, o fungo é o principal agente etiológico que vai dar otites? Não, é bactéria. E vírus, né? Perdão, é vírus, mas no quadro clínico aqui é uma bactéria. Otite externa subaguda viral. Primeiro, que não é externa, já tem alteração interna, né? Ali na parte média do conduto. E segunda, que não é subaguda. Subaguda seria 7, 10, 12 dias, né? 2 semanas. Letra D, que era o gabarito até então, otite média aguda, bacteriana, amoxicilina, eles erraram aqui, amoxacilina, né, mas tudo bem, por 10 dias, descongestionantes e antihistamínicos. Mas essa questão foi anulada por forças maiores, né, e é isso, agradecemos. Para quem sempre pergunta, né, quando uma questão é anulada, por mais que você tenha marcado o gabarito que foi dado como correto, você não perde nada, gente. Vocês ganham. Todo mundo é unânime. Ganha o ponto da questão anulada. Não é que, foi anulado e você perdeu esse ponto. Não, todo mundo ganha, tá? Quem marcou errado e quem marcou certo. Questão 18 é uma questão de pediatria, uma questão de desconforto respiratório do recém-nascido. É uma questão que é bom senso. Obviamente, você teria que ter lido esse tema antes. Então, vamos lá, para os pontos principais. Um neonato com idade gestacional de 36 semanas. Então, ali tá bem no limite de ser pré-término, né? Adequado para a idade gestacional, com pré-natal regular, nascido de parto normal, APH 8 de 9, apresentou desconforto respiratório com 30 minutos de vida. Ao exame físico, nota-se atividade regular, frequência respiratória de 82, então ele está com ataque apneia, né? Retrações intercostais e subcostais, então tá com desconforto respiratório de moderada intensidade e ausculto pulmonar sem ruídos. Sua saturação até então tá ok, 95, né? Um pouquinho baixa, mas ok. Frequência cardíaca de 148, apresenta ritmo cardíaco regular em 2 tempos, com bulhas normofonéticas e sem sopro. Gente, quando a gente tá ali num pacientinho, né, que é menos de 38 semanas, que tem geralmente esse desconforto respiratório do recém-nascido, dentro de todos os temas de desconforto respiratório, a gente começa a suspeitar mais da taquipneia transitória do recém-nascido. Que o que que é isso? O bebezinho ali nasceu, faltou madurar um pouquinho ainda o pulmão, mas nada grave, e esse pulmão não tá conseguindo drenar o líquido que tava ali na bolsa amniótica, né? Então, o bebezinho nasceu, 30 minutos depois ele começa a ter esse desconforto. Isso aí é aquela doença do pulmão líquido, né? Ou seja, tem água nesse pulmão. Aos pouquinhos, essa água vai se drenando, mas a gente pode ajudar esse bebê a melhorar logo. Nada de manobras e nananã. Não, isso aqui é medidas de suporte para o recém-nascido, né? Porque é a nossa taquipneia transitória do recém-nascido, é o pulmão líquido. Então, sobre isso, qual que é a conduta imediata, né, para esse caso? Utilizar capuz de oxigênio a 40%? Não, gente, é medidas de suporte, nada muito trágico, tá? E muito menos fisioterapia e muito menos colher hemograma e proteína C reativa. Eu tô suspeitando de uma sepsia aqui, é? Não. Letra B, utilizar catéter de oxigênio. Gente, catéter não se usa em recém-nascido, né? E outra, catéter é uma pressão muito baixa. É uma pressão muito baixa de oxigênio. 2 litros não vai chegar nem até os pulmãozinhos dele. Letra C, realizar intubação. Você vai dar intubação para esse bebê? Não. Medidas de suporte. É uma taquipneia transitória do recém-nascido. É o pulmão líquido, né? E letra D, a gente vai realizar uma ventilação não invasiva com concentração de oxigênio necessária somente para manter a saturação de oxigênio igual ou acima de 95. E aí, o porquê isso aqui? Geralmente a gente bota aquele CPAP, né? Só para dar uma ajuda, né? Que é uma ventilação não invasiva, sem ser uma intubação, né? Com a concentração de oxigênio ali com pressão positiva, tá? E aí o que acontece? A gente pede ali a radiografia só para ver a marcação das cissuras, né? Com líquido, para ver se não tem realmente nenhuma outra complicação. Então, um examezinho de imagem só para avaliar, tá bom? Então, questão 18 é uma questão que eu diria que é fácil, se você leu esse tema, mas muito difícil se você nunca viu esse tema na vida, tá bom? Vamos lá, questão 19. Questão 19 é uma questão de toco gineco, né? Gineco-obstetrícia. É uma questão que quer saber de você se você tem um conhecimento prévio de calcular ali a idade gestacional, né? E também a idade ali para
para acontecer o parto. Se você induz, se você não induz, com quantas semanas se induz um parto, com quantas semanas você tem que começar a se preocupar, né? Mas tudo isso vai depender da idade gestacional e como se calcula a idade gestacional. A gente tem uma aula dessa de pré-natal, onde eu descrevo isso aí passo a passo. Vamos lá. Uma paciente com 30 anos, primigesta, comparece ao hospital com a gestação de 40 semanas e 4 dias, conforme a data da última menstruação, que é uma das formas de calcular a idade gestacional. Ok. Então, anota aí, 40 semanas e 4 dias. E de 41 semanas, conforme o resultado da ultrassonografia que realizou quando estava com 27 semanas. Quando a gente faz uma ultrassonografia com ali a data superior ao que o Ministério, o protocolo, né, do Ministério exige, você não vê a idade gestacional por essa ultrassonografia, porque foi uma ultrassonografia tardia. Por que que eu tô falando isso? Com 27 semanas, já passou de 18 a 24, que é quando você faz a ultrassonografia morfológica do segundo, né? Então, essa ultrassonografia é tardia. Você não vai ter ela como sua base para a idade gestacional. Então, essa paciente como, né, até os ciclos menstruais dela são regulares e tudo bem certinho, a gente vai ter como idade gestacional 40 semanas e 4 dias. E não 41. Por quê? Porque a ultrassonografia foi tardia, foi feita de maneira tardia. Então, fica com essa informação. Ela representa, agora, no exame, boa movimentação fetal, não apresenta intercorrência clínica nem obstétrica, o resultado dos exames de pré-natal são todos normais. Apesar de estar um pouco ansiosa, sente-se tranquila para a espera do dia do bebê nascer, né? O médico plantonista realiza um exame de cardiotocografia para ver se está tudo bem. Vê uma frequência cardíaca fetal basal de 150, tá dentro do normal. Variabilidade entre 10 e 20 batimentos, ok. Duas acelerações transitórias com aproximadamente 15 segundos de duração, ok, perfeito. Não há desacelerações. É realizado um exame de ultrassonografia, cujo resultado mostra que o feto está cefálico, ou seja, uma posição perfeita, com líquido amniótico normal. Gente, uma paciente está toda perfeita, 40 semanas e 4 dias. Você vai deixá-la internada para induzir o parto, sendo que ela pode esperar até 21, 22 semanas, de acordo com o Ministério da Saúde, né? Você, até 41 semanas e 6 dias, tá ok. A partir de 42, aí não, já tem que conduta, né? Induzir o parto, porque aí senão já vai ser um parto de alto risco. Então, essa paciente hoje, que tá toda perfeitinha, 40 semanas e 4 dias, você vai deixar ela internada para induzir o parto? Não. Letra B, a paciente deve ser submetida a cesariana? Menos ainda. A paciente deve ser internada para indução? Hoje não. A paciente deve ser orientada a retornar em 3 dias, que seria 41 semanas, pela idade, né, da última menstruação, pois os exames mostram sinais de bem-estar fetal. Fácil demais. Vamos lá. Questão 20. Essa questão eu sei que vocês vão dizer que é uma questão chata, difícil, porque ninguém gosta de dados antropométricos, de ver aqueles score Z, ninguém gosta de analisar gráfico. Mas eu digo para vocês, tirem esse trauma, comecem a estudar esse tema, porque ele despenca na segunda fase. Despenca. E se você não gosta agora, na sua paz mental, em uma bela manhã, tomando um cafezinho aqui comigo, imagina numa prova prática que é um alto nível de ansiedade, que você tem 10 minutos para resolver tudo e que vão te jogar uma folha com dados antropométricos para você plotar. Então, tira essa trava, respira, vem aqui comigo, vamos tentar entender. É muito de boa, tá? Uma criança de 2 anos é levada por sua mãe à unidade básica de saúde a fim de verificar se a criança está com peso e altura adequado para a idade. Ao realizar o exame físico da criança, o médico observa os seguintes dados. Então, na caderneta da criança já vê esses dados aqui. E aí você tem que avaliar se está de acordo com a idade, se está maior, pior, se o peso está alto, baixo, se a estatura está alta, baixa. E aí não veio gráficos, veio só o resultado do score Z. Então, a estatura menos 0,7, o peso 2,6 e o índice de massa corporal 2,8. Você olha para esses números e você fala, o que que é isso? Vamos lá, aqui eu coloquei qualquer dado antropométrico, tá? Eu coloquei um de estatura e um de peso, só para vocês entenderem. Olha só, o que que a gente faz? Aqui, nessa parte aqui, ó, vertical, a gente tem a altura em centímetro, né? E aqui embaixo a gente tem a idade, né? Os meses, anos. Então, vamos supor, uma criança de 2 anos, então pega o 2 anos, essa linhazinha aqui embaixo, ó, pega o 2, vamos lá. A estatura, deixa eu só ver aqui para dar um exemplo mais. Ok, menos 0,7. Ok, vamos lá. Então, vamos fazer aqui um exemplo. A criança tem 2 anos, então, 2 anos, vamos marcar aqui.
e ela tem ali mais ou menos, não sei, uma estatura de... Aqui, estaturazinha aqui. Você vai juntar, isso aqui eu tô inventando, tá, gente? Vai juntar. E aí, isso aqui vai dar mais ou menos 0,7, que é o da questão. Menos 0,7 tá entre o score 0 e o menos 1, que deveria estar bem aqui. O score 0 até o menos 1, gente, é verde. O que que é verde? Verde significa adequado, adequado para a idade. Adequado. Então, menos 0, alguma coisa é entre o 0 e o menos 1. Entre o 0 e menos 1, tá adequado para a idade. Então, a gente já sabe que, do jeito que tá aqui, ó, na questão, ou seja, a estatura, deixa eu apagar tudo aqui. Então, vocês já sabem, eu acabei de ensinar para vocês, que a estatura para a idade menos 0,7 está entre o score 0 e o menos 1. E é verdinho, tá adequadíssimo. Isso aqui é fundamental para responder essa questão. Agora, gente, o peso para a idade tá 2,6. O que significa isso? Que tá entre o score mais 2 e o score mais 3. Então, mais 2 e mais 3 é... Aqui não é uma coisa que eu tô decorando, não, é pelo gráfico. Tá entre aquela linha vermelha e a linha preta, que é a mais 3. Mais 3 é a linha preta, ou seja, tá ruim. E é peso. O que que é um peso aumentado? Aqui vocês vão ver que o Ministério da Saúde teve uma atualização que os gráficos agora são divididos, né? Menores de 5 anos e maiores de 5 anos. Menores de 5 anos, que é o caso desse paciente, eu sei isso porque eu dou aula desse tema, mas é uma coisa que é fácil. Se você pegar o gráfico, é decoreba, é chato, mas se você pegar o gráfico e ver uma criança, né, menor de 5 anos, com um peso entre mais 2 e mais 3, é sobrepeso. Então, volta aqui, ó, comigo, não sai do raciocínio. Vamos aqui, ó, aqui eu inventei aqui, peguei esse gráfico qualquer, que é padrão, peso. Essa criança tá entre aqui, ó, mais 2 e mais 3. Isso aqui, ó, tá entre o vermelho e o preto. Isso aqui é sobrepeso. Então, é sobrepeso. Ah, Raíssa, se tivesse 3,2, então estaria mais 3. Entre 3 e 4, que não existe. Então, essa pessoa, essa criança iria estar aqui, ó. Aí, aqui é obesidade já. Não, mas ela tá aqui, ó. Ela tá com sobrepeso. Então, a gente viu que essa criança, ela tem uma estatura adequada para a idade, porém, peso tá com sobrepeso. E o índice de massa corporal, olha só, o índice de massa corporal, 2,8, é entre 2 e 3. É do vermelho ao preto. Então, também tá com índice de massa corporal elevado para a criança. Então, a partir desses dados, né, vocês aprenderam como é que vocês vê lá. A gente vai, letra A, tranquilizar a mãe, pois a criança apresenta peso e estatura adequado para a idade? Não. A estatura está ok, o peso não. Então não vou tranquilizar nada. Vou botar lenha na fogueira. Bora, bota para academia, bota para fazer ginástica, bota para ir correr atrás da bola. Vai lá com a equipe multidisciplinar, com nutricionista, tira telas da frente dessa criança. Vamos lá, atividade, vitalidade. Letra B, solicitar radiografia de punho e mão, pois a criança apresenta baixa estatura? Não, a gente acabou de ver que menos 0,3, menos 0,7, perdão, é entre 0 e menos 1, tá ok. Tá do verde ao vermelhinho ali, mas tá perfeito. Letra C, realizar encaminhamento para endocrinopediatra, pois a criança apresenta sobrepeso, aí tá ok. E baixa estatura? Não. Não tem baixa estatura. Letra D, que é o que sobra, é a nossa resposta. Orientar acerca do estilo de vida, ok, pois a criança se encontra com sobrepeso, apesar de estar com a estatura adequada. Fácil, questão fácil, mas é uma questão que é, né, um pouquinho difícil, te dá um pouco de pavor ver esses gráficos, né? Mas, se eu não me engano, a gente não tem uma aula só sobre gráficos, mas é uma aula que eu vou fazer. Inclusive, vai estar na nossa plataforma para quem é meu mentorado. Vamos decifrar esses dados antropométricos para vocês aprovarem a primeira fase e já ter de bagagem esse conhecimento para a segunda. Porque na segunda, isso aqui não cai, não. Isso aqui despenca. Dentro de uma estação de puericultura, tá? Meus amores, muito obrigada pela confiança, por estar aí gastando os minutinhos da manhã de vocês, da tarde, da noite, do horário que vocês estiverem assistindo isso, aqui comigo. Comenta aqui se você quer um Revalida Flix mais rápido, sem tanta explicação, ou se você gosta de ser assim mais pausado, na qual eu vou dando um pouquinho de teoria.
porque aqui o meu objetivo é ajudar vocês, né? E depende muito de quem está assistindo a aula comigo. Então, comenta aqui como que vocês acham que eu devo melhorar ainda esse quadro do Revalida Flix. Um beijo no coração de vocês, muita perseverança, foco, determinação e estratégia. Revalida, a primeira fase é fácil, é estratégia, estudar com estratégia, tá bom? Beijo no coração de vocês, até amanhã.